Filipenses capítulo 1, os versos 12 a 18. Essa é nossa segunda ministração nesta epístola. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, e sinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, qual seria a sua reação se você fosse preso por pregar o Evangelho? Como você reagiria a isto? Você ficaria reclamando da vida por ter sido preso por causa da sua fé em Cristo? Reclamaria de Deus? Como você reagiria se poucas pessoas ou quase ninguém o visitasse na prisão, na cadeia, ou demonstrassem ou não demonstrasse nenhuma solidariedade à sua situação? Como você reagiria a isto? O texto mostra, quando Paulo escreve a sua carta, o apóstolo Paulo ele estava preso. Qual a razão da prisão de Paulo? Ele estava preso por pregar o Evangelho. Agora, como ele reage por ser preso por pregar o Evangelho? Ele fica triste? Ele reclama da vida? Ele reclama de Deus? Ele reclama das pessoas? Não. Quando a gente olha Paulo, quando a gente olha os escritos de Paulo, a gente percebe que não há rancor, não há mágoa, não há frustração nele. Muito pelo contrário. Por quê? Porque Paulo, preso por pregar o Evangelho, não mostra chateação, não mostra aborrecimento, não mostra rancor, raiva, não mostra frustração. Por que ele não reage desta maneira? O apóstolo Paulo ele não reage dessa maneira porque ele olhava a vida na perspectiva correta. Qual era essa perspectiva? A perspectiva que Paulo olhava a vida era a soberania de Deus. O apóstolo Paulo ele entendia que Deus tinha, ou Deus tem um propósito em tudo. Nada acontece nas nossas vidas por acaso. Não há acidentes, não há sortes. Deus tem um propósito em tudo aquilo que acontece conosco. Paulo entendia que Deus estava no controle de sua vida. E se Deus está no controle das nossas vidas, por que ficarmos frustrados? Por que ficarmos chateados? Por que ficarmos aborrecidos?
O apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ele entendia que Deus tinha propósito nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele entendia de uma maneira bem ampla que as coisas que aconteciam tinha um propósito maior. Deus tinha algo maior que muitas vezes nós desconhecemos, que muitas vezes nós não conseguimos perceber imediatamente, mas Deus, ele tem o controle de tudo. E se algo acontece conosco, mesmo que aparentemente seja ruim, Deus tem alguma coisa por trás disso tudo. Deus tem algo a fazer. Por isso, queridos, nós queremos compartilhar, olhando esse texto, sobre o seguinte tema: olhando a vida na perspectiva correta. Porque muitas vezes, querido, nós olhamos a vida e não temos a visão correta. Nós não temos a perspectiva correta do que está acontecendo ou do que vai acontecer. E quando nós não temos a perspectiva correta da vida, isso gera em nós frustração, isso gera em nós angústia, isso gera em nós ansiedade. E, consequentemente, nós nos tornamos pessoas reclamonas da vida, murmuradoras, porque a gente não consegue olhar a vida de forma correta. E a partir desse texto nós queremos considerar algumas coisas importantes que Paulo vai nos mostrar quando ele escreve esse texto para a igreja dos Filipenses. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é o seguinte: olhar a vida na perspectiva correta é entender que os nossos sofrimentos ou problemas podem contribuir para o progresso do Evangelho. Olhar a vida na perspectiva correta é entender que nossos sofrimentos, nossos problemas, as coisas que acontecem conosco, podem contribuir para o progresso do Evangelho. Paulo vai colocar isso nos versos 12 a 14. Quando a gente lê, a gente percebe que os irmãos daquela igreja, o irmão da igreja de Filipos, eles estavam preocupados com a prisão de Paulo. Paulo foi preso. E eles então acreditavam que a prisão dele era algo muito negativo. E era algo negativo para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque Paulo, estando preso, ele era impedido de pregar em diversos lugares. Ele era impedido de aconselhar as pessoas, de visitar as pessoas, de orientar, de incentivar os irmãos. Então, para aqueles irmãos de Filipos, era uma perda irreparável a prisão de Paulo, e então isso manifestava algo negativo. Entretanto, queridos, para o apóstolo Paulo, para a perspectiva de Paulo, a perspectiva dele era radicalmente diferente dos irmãos daquela igreja. Para eles, a prisão era algo negativo, era algo ruim, era algo que atrapalhava ou ia impedir o progresso do Evangelho. Mas Paulo, ele olhava de uma forma diferente, ele entendia de uma forma radicalmente diferente. Olha o que ele vai dizer no verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificarmos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Isto é, na visão de Paulo, a prisão dele não era algo negativo, a prisão dele não era algo ruim, muito pelo contrário. A sua prisão não era algo negativo, mas a sua prisão estava contribuindo para o avanço, para o progresso do Evangelho. Perceba que ele vai usar o termo progresso. Esse termo usado por Paulo, ele tem o sentido de descrever a abertura de uma estrada em território
hostil. Paulo está dizendo o seguinte: eu fui preso, mas isso contribui para o progresso, porque eu estou numa estrada que é hostil, mas um caminho foi aberto para proclamar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele cria no propósito soberano de Deus, que usa as circunstâncias da nossa vida, que usa as circunstâncias difíceis de nossa vida para um fim proveitoso. Então, ali na prisão, ele preso, muitas vezes acorrentado com dois soldados, ele falou: que oportunidade maravilhosa, vai ficar comigo o dia inteiro, vai ter que me ouvir. E ele aproveitava para pregar o evangelho. E ele vai falar mais adiante que por causa daquelas cadeias o evangelho progrediu em Roma. Ali na prisão, o apóstolo, ele alcançava pessoas que não conseguiria alcançar de outra maneira. Ele não alcançaria aquelas pessoas ali naquela prisão se eles tivessem liberdade. Olha o que ele vai dizer no verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele está dizendo que ele pregou o evangelho para toda aquela prisão, toda aquela cadeia, para todas as pessoas que estavam ali, que estavam de uma forma envolvida direta e indiretamente, ouviram o evangelho por meio dele. E além disso, foi da prisão que ele escreveu essa carta e outras cartas que ele não teria escrito se não estivesse preso. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma perspectiva correta da vida. Aquilo que seria um motivo de reclamação, para ele não. Ele percebeu o que Deus queria fazer com ele naquelas circunstâncias que aparentemente, ou para todo mundo, era negativa. Para ele não. Para ele era o propósito de Deus de poder fazer alguma coisa. A prisão de Paulo também produziu um efeito encorajador na igreja. Olha o que ele vai dizer no verso 14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então ele diz, por eu estar preso, por eu ter sido preso, isso gerou na igreja um desejo de também compartilhar o evangelho, de pregar o evangelho. Estimulou os irmãos a se tornarem ousados na prática da pregação da palavra, de testemunhar de Jesus. Então, queridos, aquilo que aparentemente era ruim, era algo extraordinariamente maravilhoso, porque o evangelho se expandiu por meio da sua prisão. Porque a própria igreja foi estimulada, encorajada a vivenciar o evangelho com mais afinco. Então, queridos, nós precisamos ter uma visão correta da vida. Precisamos ter uma visão correta dos propósitos de Deus. E quando nós entendemos isso, quando nós temos essa visão correta, dessa visão do propósito de Deus, nós paramos de reclamar da vida, paramos de murmurar e passamos a querer procurar, a entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. A gente sabe que as coisas estão ruins, a gente sabe que as coisas estão difíceis, isso é claro. Isso é evidente. Mas o que Deus quer fazer através disso? Como Deus quer nos usar nessas situações que vivenciamos de lutas e dificuldades? Eu posso tentar descobrir qual o propósito de Deus nessa situação. Ou eu posso ficar olhando para a situação e começar a reclamar da vida. Está ruim, está difícil, eu não sei o que, o governo está acabando. Sim, está acabando, mas Deus é o Senhor soberano da história. Deus é o Senhor soberano da economia.
E ele diz que os seus filhos nunca passarão necessidade. A nossa confiança, a nossa esperança não está em nenhum governo humano, mas no Deus que governa. Porque ele diz que minha é o ouro, minha é a prata. E então, quando nós temos a perspectiva correta da soberania de Deus, nós entendemos que tempos difíceis são meios que Deus usa para nos amadurecer, nos fazer crescer, que Deus usa para abrir portas, que Deus usa para tocarmos a vida de pessoas. A segunda coisa que Paulo vai nos mostrar aqui é que olhar a vida na perspectiva correta é entender que Cristo pode ser pregado com motivações erradas. Ele vai mostrar isso no verso 15 a 17. Olhar a vida na perspectiva correta é entender que Cristo ele pode ser pregado com motivações erradas. O apóstolo Paulo ele vai afirmar à igreja dos Filipenses que o evangelho ele pode ser pregado com motivações erradas. Olha o que ele vai dizer no verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Paulo diz que tem pessoas que pregam o evangelho com motivações erradas. Paulo diz que tem pessoas que estão no evangelho que se dizem cristãs, mas a motivação é errada. E ele vai mencionar dois termos importantes. Ele vai dizer de inveja e porfia. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Inveja no grego significa um desejo ressentido de ter o que o outro tem. Ele diz que tem pessoas que pregavam o evangelho por ressentimento de que Paulo era conhecido, Paulo era reconhecido e eles não. Ele vai dizer que inveja é tristeza ou incômodo diante do sucesso ou influência alheia. Aquelas pessoas estavam incomodadas com o sucesso de Paulo, ficavam incomodadas. Então eles diziam, vamos pregar também o evangelho, porque se ele é famoso, se ele se torna importante, se ele é, porque eu não posso ser também. Inveja é um espírito competitivo e amargo que busca diminuir o outro para se exaltar. Ele vai dizer que tem pessoas que pregam o evangelho por isso, com essa inveja. Competitivo, amargo, que procura diminuir o outro não é bom, o outro é pior, o outro é melhor, eu sou melhor, eu faço melhor. Aquela igreja, ela cresce, mas ela é daquele jeito, coisa e tal, e tá aquele pastor, aquele fulano. Nós não pregamos o verdadeiro evangelho, porque mas na verdade nós estamos com inveja daquela igreja que está crescendo pra caramba. E a gente não cresce. Paulo diz que pessoas pregam o evangelho por inveja, por competição. Inveja é o desejo pecaminoso de que o outro perca o que tem, ou o incômodo por ele ter sucesso. É o oposto do amor cristão que se alegra com o bem do outro. Em vez de nos alegrarmos porque o irmão está crescendo, está sendo abençoado, ou porque aquela igreja está crescendo, está sendo abençoada, a gente olha e começa a arrumar defeito no irmão, começa a criar situações para tentar denegrir, diminuir, em vez de se alegrar com o sucesso do irmão, nós queremos arrumar um defeito nele. A gente tem essa atitude pecaminosa de invejar o irmão. E aí então nós queremos fazer
coisas ou queremos fazer o que ele faz para mostrar que nós somos melhores do que ele e que podemos ter muito mais sucesso do que ele. Por que alguns pregam o evangelho com inveja ou por inveja? Porque reconheciam a influência e a autoridade de Paulo, mas eles não suportavam vê-lo em evidência, mesmo estando preso. Paulo estava preso, mas ele estava em evidência e as pessoas não suportavam isso. Eu estou solto, estou livre, posso fazer o que quiser, mas eu não tenho o mesmo sucesso do que ele. O apóstolo Paulo vai dizer então que também há aquelas pessoas que pregavam por inveja, mas também por porfia. Porfia no grego significa rivalidade, contenda, espírito de competição ou disputa hostil. Porfia descreve uma atitude de rivalidade competitiva em que alguém prega para se autopromover ou se destacar, e não para glorificar a Cristo. Então Paulo diz que há pessoas que pregam o evangelho com motivo unicamente de autoglorificação pessoal, de chamar a atenção para si mesmo, de mostrar o quanto tremendo, o quanto poderoso ele é. Não tem nada a ver com a glória de Cristo. Paulo está dizendo que alguns pregavam não com sinceridade, mas com motivações carnais, como desejo de competir com ele, desejo de superar sua influência. E talvez até se alegrar por vê-lo preso, enquanto eles ganhavam visibilidade. Paulo vai dizer que tem pessoas assim. Pessoas que pregam o evangelho por inveja e por porfia. Mas ele não para nisto. Ele vai dizer também que, por outro lado, havia aqueles que pregavam o evangelho com a motivação correta. Enquanto há pessoas que pregam o evangelho com motivação errada, há pessoas que pregam o evangelho com as motivações corretas. E Paulo ele vai descrever isso no verso 16. Ele diz: Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Ele fala, enquanto tem alguns que pregam o evangelho por inveja, por porfia, para ter proveito pessoal, ele fala que é aqueles que pregam o evangelho por amor. Porque eles tinham a consciência que Paulo estava incumbido da defesa do evangelho. Paulo está dizendo que há a motivação correta, e a motivação correta é o amor a Cristo e ao evangelho. A motivação correta de pregar o evangelho é esse amor a Cristo, é fazer com que Cristo seja glorificado, é o amor ao evangelho de Cristo. Esta motivação não os levava a ter inveja de Paulo, não os levava a tratá-lo como concorrente, mas como irmão e colaborador. Uma vez eu ouvi de um pastor, nós somos concorrentes. Nós não somos colegas. Nós somos concorrentes. Concorrente é... Você tem uma empresa, tem outra empresa igual a sua que concorre com você pelo mercado. Paulo diz que esses que pregam o amor, o evangelho com amor, ele entende que nós não somos concorrentes. Somos colaboradores, somos participantes do reino e trabalhamos juntos para o progresso do reino. Independente de que um é melhor ou pior, independente se uma igreja cresce mais, outra igreja, nós estamos trabalhando por o Senhor da Seara. Então nós não fazemos concorrência, nós não competimos um com o outro. Nós somos colaboradores, servos do Senhor. E ele vai dizer no verso 17, ele vai retornar, ele retoma a fala sobre os que agiam por motivação erradas. E ele vai dizer, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia
insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então ele vai falar que aquelas pessoas que pregavam o evangelho por inveja, por porfia, eles pregavam a Cristo. Pregavam o evangelho. Anunciava a salvação em Cristo. Anunciava que Cristo muda a vida, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma a vida. Eles pregavam tudo direitinho, mas a motivação era errada. Eles pregavam por discórdia, pregavam insinceramente, porque eles achavam que se eles pregando o evangelho, eles criavam problema para Paulo, criava tribulação para Paulo. O objetivo daquelas pessoas ao pregar o evangelho era causar discórdia, era causar confusão. O termo grego carrega o sentido de ambição egoísta. Eles pregavam o evangelho por ambição egoísta, por desejo de promover divisões ou partidos. Eu sou melhor do que você, e então, seguinte, eu vou abrir a minha igreja, porque eu sou melhor do que você. Eu vou criar divisão na igreja. E Paulo vai falar isso lá de Corinto. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, eu sou de Apolo. Pessoas que pregavam para gerar discordância, divisão, partidos. Espírito de competição política. Pessoas que pregavam para ter posições políticas. E hoje nas nossas igrejas, infelizmente, acontece muito isso. Briga pelo poder político para ter influência. Pessoas criam problemas para terem o poder político na comunidade, na igreja ou na denominação, seja lá onde for. Então, Paulo diz que a intenção deles era algo cruel. Isto é, era aumentar o sofrimento de Paulo. Esses homens não apenas tinham motivações erradas, mas agiam de modo intencional para feri-lo, mesmo pregando a Cristo. Então, mesmo pregando a Cristo, a intenção era ferir, era machucar a Paulo. Era querer mostrar que eles eram melhores do que Paulo, era querer cortar a influência de Paulo, minimizá-lo. Então Paulo vai dizer que o evangelho ele pode ser pregado, e ele é pregado muitas vezes por pessoas por inveja, por porfia. E a gente vê isso hoje claramente. O evangelho muitas vezes é pregado por motivação errada, por interesse próprio, pessoal, para se dar bem, para ter poder político. Porque dependendo do tamanho da minha igreja, do poder, eu posso influenciar um prefeito, eu posso influenciar o governador, e ele então vai me dar coisas para mim, não para a igreja. Paulo diz que, infelizmente, há esse tipo de pessoas na igreja, na comunidade cristã. E a terceira coisa que Paulo vai dizer, então, nesse texto, é olhar a vida na perspectiva correta, é entender que Cristo deve ser exaltado. Ele vai colocar isso no verso 18. Olhar a vida na perspectiva correta é entender que Cristo deve ser exaltado. Qual era a real preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo era que Cristo fosse exaltado. E ele vai dizer isso no verso 18. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Querido, se Paulo fosse pastor hoje, ele ia para a internet e ia meter um malho nessa cambada toda.
E ia dizer, não, você prega o evangelho, porque você está ganhando dinheiro, você está fazendo isso, você está atrapalhando a obra do Senhor, porque eu que prego o verdadeiro evangelho, eu que sou apóstolo, e ele ia colocar na internet, soltar os podres todinhos de todo mundo. O que Paulo diz? Não. Paulo vai dizer, todavia, que importa? Que importa se as pessoas pregam com motivação errada? É problema deles. Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, sendo pregado com motivação errada ou com motivação correta, ele está sendo pregado. Quer por pretexto, quer por interesse pessoal, quer por interesses escusos, ou quer por verdade. E ele vai dizer algo que choca a igreja hoje, que choca os pastores hoje. Ele vai dizer, também com isso, o quê? Me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Fala, eu me alegro porque o evangelho está sendo pregado, porque as pessoas estão pregando o evangelho, porque as pessoas estão falando de Jesus. Não importa qual a motivação, o que para mim me alegra é que ele está sendo pregado. No final, é Deus que vai exercer o juízo. Por isso, um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, tem uma pessoa que não anda com a gente, que está pregando, que está expulsando, está fazendo ele, deixa ele fazer. Deixa ele. Paulo diz, para mim o que me importa, é que o evangelho seja pregado. Para mim o que importa é isso. A motivação, para mim não me interessa qual é a motivação deles. Mas eles estão pregando o evangelho. E as pessoas estão sendo salvas. E se essas pessoas têm motivações erradas, as pessoas serão salvas, mas não ficarão ali, irão para o lugar certo. Como alguém já disse, né? É melhor uma igreja, mesmo que seja doida, do que um ponto de droga. Mas tem muita gente que acha que é melhor ponto de droga do que ter uma igreja. Mesmo que preguem um evangelho meio distorcido. Paulo diz, para mim não interessa. O que me importa é que o evangelho seja pregado. Paulo ele não estava preocupado consigo mesmo. Paulo não estava preocupado com a sua honra ou com o seu prestígio. O que importava para ele era que Cristo fosse proclamado, fosse pregado. Se por pretexto, isto é, com intenções falsas, ou por verdade, com sinceridade e pureza de coração, isso não importava tanto a ele. O que alegrava o coração dele era saber que o evangelho estava sendo pregado. E ele na primeira falava, eu me alegro com isso, eu fico feliz com isso. Qual o interesse, qual é a motivação do coração? Para mim não interessa. O que interessa é que ele prega o evangelho. Então ele diz que independentemente da motivação alheia, o evangelho era anunciado. E isso bastava para ele ter um coração alegre. Por isso ele vai afirmar, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Percebem a diferença de Paulo há quase 2.000 anos atrás para hoje? Ele preso, ele fala, eu me regozijo por o evangelho estar sendo pregado. Não importa se por motivação correta ou motivação errada. E eu vou sempre me regozijar por o evangelho estar sendo pregado.
Por quê? Porque a alegria de Paulo não estava em sua reputação pessoal, a alegria dele não estava na justiça das motivações alheias, a alegria dele não estava nem no seu próprio conforto, a sua alegria estava em Cristo sendo conhecido e o Evangelho alcançando pessoas. A alegria dele é porque o Evangelho estava alcançando vidas. Porque não importa. Não importa se eu estou pregando com a motivação errada, se alguém está ouvindo com a sinceridade de coração, Deus vai mover o coração dela para entregar a vida dela a Jesus. Então Paulo diz, olha, não interessa, esse que prega com motivação errada vai ter que se justificar diante de Deus, mas esse evangelho que é o poder de Deus atinge a vida daquele que precisa. Então, Paulo não faz patrulhamento ideológico ou teológico. Paulo deixa. E é como Jesus diz, deixa o joio crescer junto com o trigo. Um dia vai ser separado. Deixa quem tem motivação errada, quem tem motivação certa, eles vão caminhar. Deus vai fazer a separação. Ele se regozijava, ele se alegrava com o avanço do Evangelho. Mesmo que isso custasse, mesmo que isso acontecesse à custa do seu sofrimento, mesmo que isso acontecesse por ele estar preso, ele se alegrava porque o Evangelho estava progredindo. Olhando a vida dentro da perspectiva correta. Como você olha a vida? Como você tem olhado a vida? Você a enxerga a partir da perspectiva da soberania de Deus? Você crê que Deus tem o controle de tudo e um propósito para a sua vida? Você crê? Como você reage quando as circunstâncias fogem ao seu controle? Como você reage quando as coisas aparentemente dão errado? Não acontece do jeito que você quer. Essas circunstâncias são capazes de roubar a sua alegria. Você murmura, você reclama de tudo, reclama de Deus. De vez em quando eu recebo uns telefonemas, pastor, está tudo ruim, está tudo difícil, está tudo coisa. E a gente tem que ter um cuidado muito grande para não se deixar ser contaminado com a negatividade das pessoas que só olham, que só vê coisa ruim, só vê problema, só vê dificuldade. Não consegue ter visão, como dizem, não conseguem ter visão de águia, visão de galinha. Porque crises, no contexto chinês, significa oportunidade. Se as coisas estão difíceis, é porque isso está gerando alguma oportunidade. Se você não consegue ver as oportunidades, você vai reclamar da vida, você vai murmurar, você vai dizer que Deus não controla, que Deus não cuida de você, você vai dizer que você está largado ao léu e você não consegue olhar as coisas na perspectiva da soberania de Deus. Você reclama até de Deus ou você procura entender o que Ele está fazendo? Você já parou para pensar na circunstância que você está, o que Deus pode estar fazendo, realizando, portas que Deus pode estar abrindo? Paulo vai dizer que nenhuma provação é sobre-humana, mas no meio da provação Deus dá um escape. Paulo diz que no meio da provação Deus abre uma porta, mas a gente fica tão focado na provação que não consegue perceber a porta que Ele abriu. E aí a gente perde oportunidades. Porque a gente foca no problema. Então, olhando esse texto, nós podemos ter 3 aplicações práticas para nossas vidas. A primeira é: examine sua real motivação
no reino de Deus? Por que você serve ao Senhor? Por que você trabalha para o Senhor? Por que você testemunha dele? Qual é a sua motivação? O que te motiva? É inveja, porfia? É fama? É ser reconhecido? Ou o que te motiva é realmente servir ao Senhor? Segundo, alegre-se naquilo que é importante e essencial. Se Cristo está sendo exaltado, isso é que importa. Querido, o que importa é que Cristo está sendo exaltado. O importante é que Cristo está sendo... Se é por mim, amém. Se não é por mim, glória a Deus. É a glória de Cristo que importa. Se Deus está me usando, está usando o irmão, não interessa. Interessa que Ele está usando e Ele está sendo glorificado. Se alegre com a bênção do irmão. Se alegre com aquilo que é essencial. Com aquilo que é importante. E terceiro, seja espiritualmente maduro. Paulo, ele demonstra humildade e despreendimento. Ele não quer fama, ele não quer prestígio, ele não quer poder. Ele quer que Cristo seja glorificado. Seja humilde, seja desprendido. Não é por mim. Querido, no reino de Deus, a gente atrapalha. A bênção é quanto menos a gente atrapalhar Deus, melhor. Porque só estarmos a gente já atrapalha. Então precisamos calçar os pés da humildade e sermos desprendidos. Não queremos para nós. Não queremos exaltação própria. Não queremos a fama. Deixa Deus. Deixa Cristo ser Cristo. Deixa Deus ser Deus. Dê a glória a Ele. Faça como João Batista. Que Ele cresça e que eu diminua. A gente canta isso com uma empolgação tremenda, mas será que isso é verdade? Deixa Ele crescer, a glória é dele. O que importa, segundo Paulo, é que Cristo seja glorificado. Isso para mim basta. Paulo não se deixava dominar por mágoas, por frustrações, por disputas. O que ele queria era o progresso do Evangelho e Cristo exaltado. Era só isso. Então, mesmo na prisão, ele vai escrever para a igreja que ele era um homem feliz, abençoado. Não era frustrado, não reclamava de nada, mas ele procurava perceber e entender o que Deus queria fazer com ele naquela situação que ele se encontrava. E ele aproveitava a oportunidade para tornar Cristo reconhecido naquela situação em que ele estava. E esse é o nosso grande desafio. É olhar a vida na perspectiva correta da soberania de Deus, que Deus é soberano e Ele sempre tem o melhor para nós. E Ele sempre vai criar situações para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Mesmo naqueles contextos que aparentemente está dando tudo errado. Mas no conceito divino, Ele tem um propósito. Descubra esse propósito. Vamos curvar nossas cabeças. Se coloque diante do Senhor.